Boa noite, minhas irmãs, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês e essa palavra ela tá no livro de Jó. Jó era um homem muito dedicado a Deus e ele é um homem que vivia uma vida justa. A palavra diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus, que evitava fazer o mal e irrepreensível. Então, Deus se alegrava com Jó a ponto de cercar a vida dele com uma cerca de proteção. Ele cercava a vida dele, a família dele e os bens dele. Pensa no tanto que o servo Jó agradava e alegrava a Deus. A ponto de, em uma conversa com Satanás dizer para Deus que Jó só era assim porque Deus o abençoava muito, dando tudo de bom e do melhor e protegendo Jó. Então, Satanás disse para Deus que se ele estendesse a mão, colocasse a mão na vida de Jó, tirasse todas as coisas dele, que ele certamente amaldiçoaria Deus. Então, Deus acabou dando permissão para Satanás para que intervisse e ferisse Jó e tirasse tudo que ele tivesse, menos a sua vida. E acreditem, Jó não desapontou. Quando Jó perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, os seus empregados, ou seja, quando Jó ficou pobre, de luto, doente, sem ninguém para consolá-lo, provavelmente se sentindo só, sabem o que ele fez? Ele não esperneou, ele não culpou a Deus, ele simplesmente se prostrou com o rosto em terra, em adoração, e aceitou grato e triste o seu destino. Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. Vim nu do ventre da minha mãe, e nu retornarei, e nu partirei. E se fosse com você? Se Deus te desse tudo que você sempre desejou, tudo que você quer, tudo que você ama, você ainda assim seguiria Deus, o amaria, o honraria? E se Deus tirasse tudo que você tem, seus filhos, todos os seus bens, como fez com Jó? Você se manteria íntegra? Você honraria Deus? Qual seria a sua reação? Em tudo isso, Jó não pecou. Ele não culpou a Deus por coisa alguma. Apesar disso, ele permaneceu íntegro e irrepreensível, temente a Deus, evitando o mal. Ele disse: aceitamos o bem dado por Deus, não aceitaremos o mal? Então eu pergunto para vocês, minhas irmãs, nós aceitamos o bem que Deus nos dá? Não aceitaremos o mal que Ele permite que aconteça conosco? Quanto tempo Jó ficou assim? Muito. Provavelmente, como ele estava passando no momento, devia ter parecido uma eternidade para ele. Mas passou. A esposa dele chegou a ter nojo dele, do hálito dele. Os amigos, foram 3 amigos, 3 conselheiros que foram conversar com ele, tentar dar conforto. Os 3 acabaram julgando Jó, falaram coisas erradas. As pessoas tentando estar ao lado de Jó, eles acabaram fazendo justamente o oposto. E como isso terminou? Mas antes de dizer como isso terminou, eu vou te dizer que Jó precisou passar por testes. Ele foi testado, ele foi disciplinado, ele foi humilhado. Isso tudo fez com que ele mudasse as perspectivas que ele tinha das coisas, para então ser preparado para as futuras bênçãos. E agora sim, como isso terminou? Jó se humilhou, conversou com Deus, Deus fez umas perguntas para Jó e Jó respondeu em humilhação e arrependimento. Então Deus chegou para Jó e disse para que ele orasse pelos amigos, os 3 amigos dele, e disse também que falaria com os amigos para isso, para que ele viesse e intervisse pelos amigos, porque os amigos também pecaram. E pecaram, inclusive, falando coisas erradas de Deus. E Jó interveio e orou pelos seus amigos, ele foi intercessor deles. E eu acredito que essa intercessão foi necessária
para que Deus tratasse Jó, fosse curá-lo de algumas mágoas que tinha ficado em relação ao que os amigos dissessem, e também para que os amigos dele fossem curados de culpas, dessas questões todas. E assim que Jó terminou de orar, após isso, Deus restaurou tudo que Jó tinha. Ele restituiu em dobro. Ele veio com prosperidade na vida de Jó. Jó voltou a ter filhos e viveu bastante tempo. Ele viveu a ponto de ver mais 4 gerações. Morreu de velhice, e a palavra também diz que Jó foi abençoado muito mais no seu final da vida do que no início. Isso nos ensina que se a gente conhecendo o nosso Deus, a gente sabendo que nosso Deus não nos abandona, que Ele é fiel, nos mantendo íntegros mesmo nas adversidades, Deus vai nos abençoar. Ele pode restituir o que a gente perdeu. Ele está cuidando de nós. Às vezes o momento parece ruim, mas nós temos que nos manter firmes em meio a lutas, porque o nosso Deus luta conosco. E no final, a vitória é certa. Ele já venceu por nós, Ele já venceu nos dando salvação. Nosso Redentor vive. E nós seremos abençoados se nos mantermos firmes até o final dos nossos dias, independentemente das lutas e das provações. Tá bem, minhas irmãs? Espero que essa palavra seja abençoadora. Boa noite. Beijos.